seja bem-vindo ao nosso programa Expressão Livre. E hoje o nosso bate-papo será sobre os limites e autonomia na criação dos filhos, sobre a educação que recebemos e que passamos em casa. E vou apresentar para vocês então as nossas duas convidadas. Do meu lado direito está a Patrícia Fagundes, ela que é psicóloga e mãe. E do meu lado esquerdo está a Tatiane Santos, ela que é dona de casa e mãe. Meninas, sejam bem-vindas ao Expressão Livre. Muito obrigada. Patrícia, como de costume, né, vamos iniciar contigo a fala, né? Bom, de acordo com a psicologia, como criar os filhos de uma forma saudável? Existe uma receita para isso? Que bom se existisse uma receita, né? Bom, infelizmente nós não temos uma receita pronta e nem tem uma escola de pais, né? Então, eu acho que a educação dos filhos vem no dia a dia, né? Com o crescimento deles, com o cuidado, é que vamos aprendendo a maneira de lidar com eles e fazendo com que eles tenham os cuidados com eles, fazendo com que eles tenham autonomia. Eu acho que na medida do possível também dando os limites. Eu acho que é um cuidado, afeto, o dia a dia que faz com que tenha uma educação de forma saudável. E tu, como psicóloga, te depara muitas vezes no teu dia a dia com essa pergunta que eu te fiz agora? Com certeza, eu acho que enquanto mãe, principalmente, né, nós temos sempre essa preocupação de estar querendo fazer o melhor para os nossos filhos e de qual seria a melhor forma de educá-los. E o que eu me deparo, assim, é que eu acho que precisa de uma proximidade, né, da família mesmo, das relações tanto com mãe, os pais, com as crianças. É preciso ter diálogo, né, que eu acho que hoje é uma das coisas que cada vez vem diminuindo mais, o diálogo na família, respeito e principalmente o limite, como nós havíamos falado, né. Fundamental, né. E Tatiane, conta pra gente, então, tu como mãe, né, tava nos contando, tu acredita que tem uma receita, então, uma boa criação? Como que é o teu dia a dia? Então, Monique, eu acredito que cada mãe, né, tem a sua receitinha particular, mas eu acredito que tudo está em torno dos limites, né? Eu acho que independente da fase, independente das vontades que se faz, né, para um filho, tudo tem que ter limite. Sem limites, a criança acaba não tendo as noções que é da infância que a gente traz, né? De pequenas coisas, né? Educação com os mais velhos, educação ao estar no mercado, até mesmo numa praça, como lidar com as pessoas, né? Na escola, pequenas coisas do dia a dia que faz a diferença depois na tua vida adulta. Então, eu acredito que tudo tem que ter limite, desde pequeno. E há também pais que têm dificuldade em pôr limites para os filhos? Com certeza, eu acredito que tenha muito mais dificuldade de impor limites do que limites hoje na sociedade, né? Eu acredito que vem uma questão de culpa junto, né? De dizer o não. Os pais têm muito receio de dizer um não para o filho. Então, assim, como se tivesse que explicar. Hoje, as crianças, adolescentes, eles não são frustrados. Dificilmente eles ouvem um não e tem que ter uma explicação, o porquê daquilo ali. Ou não sabem, é tudo da maneira como eles querem. Então, assim, talvez uma das coisas que a gente observa é essa falta de convívio mesmo. E faz com que, às vezes, os pais se sintam culpados e acabam não dando o limite necessário para as crianças. E nós comentamos agora, né? Vocês falaram em suas falas questão de limites para os filhos. E quando é necessário dar limites para os pais? Isso também acontece, né? Pais que acabam tendo uma criação um pouco diferente. Existem vários tipos, né, de pais. Tem os pais super protetores, né? Que também precisam de limites, que acabam sufocando as crianças, não dando autonomia, fazendo por eles. Hoje a gente vê muitas crianças, adolescentes, esperando que façam por eles. Isso é resultado de uma educação, né? Dos pais deixarem as crianças mal acostumadas, né? Então, assim, das mães também que precisam das mães e dos pais, desculpa, né? Mas a gente sempre fala em mães, mas são os pais, né? Que precisam também de limites
na questão de dizer muitos sims, né? Então acho que assim é possível tu falar o sim, claro, mas também eles precisam de um não, né? Também é necessário, né, Necessário. Patrícia? E no teu caso, Tatiane, tu tem um filho que é autista, né? Sim. Questão de criação é de uma forma diferente? Como é a questão de impor limites também? É um pouquinho diferente, vamos dizer assim, gurias. Até a Patrícia pode até me ajudar um pouco nessa questão. Mas precisa de limite também, e muito, né? Essa coisa de, vamos dizer, se apegar no autismo propriamente dito para deixar fazer o que quer também não é legal. A gente tem que dizer não sim, sabe? Dizer hoje tu não vai fazer tal coisa, colocar de castigo, sabe? As mesmas imposições, claro, levando em consideração também o grau dentro do espectro, enfim, aí já puxa, né, uma série de outras questões nesse caso específico de autismo. Mas também tem que impor limites, sim. Independente do autismo, tem que ter limite também. E um termo também que ele é muito utilizado hoje em dia, que eu até gostaria de perguntar para a Patrícia, o que são as mães tóxicas, as mães narcisistas? Como é que elas se incluem na sociedade? Narcisismo é um transtorno de personalidade, né? Onde que a pessoa ela acaba tendo o controle, ela sempre quer ter razão, tem o controle da situação. A gente diz assim, as mães donas da verdade, né? Onde acabam não cedendo, sempre de uma maneira impositiva, colocando as questões. E as mães tóxicas que a gente fala também são as questões das mães que acabam invertendo os papéis, né? Elas acabam fazendo com que os filhos façam vivam em função delas. Então, isso, ao meu ver, essas são as mães tóxicas, né? Mas isso, eu acho que é um transtorno de personalidade mesmo, que precisa ser tratado. E isso afeta diretamente a criação do filho. Com certeza, né? Com certeza, como ela estava falando, assim, as crianças precisam ter um entendimento do que está acontecendo, elas precisam saber das responsabilidades delas, elas precisam também ter merecimentos, né? Eu acho que assim, eles vão recebendo as coisas a partir do merecimento. E como é que, quando as mães não sabem lidar com isso? Então acaba atrapalhando, né? Deixando de ser saudável essa relação de mãe e filho, ou a relação familiar, acaba se tornando um conflito. E essa questão de uma mãe tóxica talvez seja uma coisa mais na nossa época, como antigamente não tinha. Foi vindo junto com a tecnologia, por assim dizer, talvez? Eu acho que antigamente não se falava, né, tanto sobre isso. Eu acho que antigamente existia, mas não era tão... Não tinha tanta ênfase, então, provavelmente. Eu até vou vamos dizer assim, me julgar até dentro do problema, porque a minha mãe é assim, a minha relação com a minha mãe é assim, sabe? É bem como a Patrícia estava colocando, uma relação bem difícil, bem complicada, que se não é o amor sustentar a nossa relação, principalmente o meu visível por ela, não que ela não me ame, mas eu acho que tu definiu bem ali. Mas ela não consegue ir além daquilo, ela não consegue expressar sentimentos. Minha mãe tem muita dificuldade com isso. Então é bem difícil mesmo. E tu já sabia que se chamava com esse termo, mãe tóxica? Não, te confesso que foi hoje aqui que eu me atentei quando eu fui pensar, mas o que é isso? Como é que a gente vê? Como é que é? E fui, mas minha mãe é assim, sabe? Ali que eu não tinha me atentado. Eu acho realmente. que também existem as mães super protetoras também, né? Que também não deixam de ser tóxicas, né? Porque no momento que tu não consegue ver uma outra forma de ver a situação e sempre dando razão para o seu filho, sempre achando terceiros como culpados, eu acredito que essas mães também são tóxicas, porque não permitem que os filhos cresçam, não permitam que eles enfrentem os desafios do dia a dia. Isso acaba, né, impedindo o crescimento emocional, principalmente, deles. Isso reflete, né? Tanto que agora tu comentou que se identificou. Tu busca ser diferente, então, na criação do teu filho, para não repetir? Busco, bastante. Eu venho de uma criação de mãe, né? Antigamente se dizia muito o termo pai, né? Entre jovens. Meu pai faleceu, eu era muito pequena.
Então era minha mãe para tudo, até hoje, vamos dizer, né, entre aspas. Hoje ela já tem uma certa idade, já está mais... Mas eu me encaixo perfeitamente, cada vez que a Patrícia fala, eu mais vou me encaixando dentro desse tema que tu coloca, dos exemplos, aquela coisa tipo assim, ó, minha filha, olha a sorte que tu tem, mas no meu tempo não era assim, eu tinha que fazer tal e tal e tal coisa para poder dar certo, tu tem muita sorte, sabe? E aí tu acaba não conseguindo dividir as tuas alegrias com a tua própria mãe, porque tu sabe que aquilo vai gerar um estresse, vai gerar um incômodo. Então eu quero muito ser diferente com meu filho. Embora ele tenha, né, seja diferente, mas eu quero muito ser diferente. Inclusive, gente, ele tá aqui, tá conosco, né, barulhos, né, não sei como é que vai ficar isso depois, mas isso é autismo. Especializada em looks infanto-juvenis e sempre antenada nas últimas tendências da moda, a Jardins está sempre em busca do melhor para atender os pequenos e nem tão pequenos assim. Não perca seu tempo, vá direto para a Jardins, na rua 28 de setembro, 414, em Santa Cruz do Sul. Olá, sou Paulo Moura, repórter fotográfico, coordenador das etapas do Miss Rio Grande do Sul, Mini Miss Universo versão Disney e rainha da Expo Inter. E vem aí uma nova emoção. E o foco é você. Vamos estar com a nossa equipe completa na sua cidade. Você será a nossa celebridade. Vamos te entrevistar, vamos te fotografar e muito mais. Fique ligado. Sabe como? Eu sou Maria Laura, repórter no programa, blogueira, modelo e Mini Miss Brasil Beleza Facial. Vou estar acompanhando o Paulo Moura na sua foto e quando terminar vou te entrevistar e vai para o meu quadro do programa, Trocando Ideias com Maria Laura. A dica Demac de hoje é sobre os forros de PVC, que unem beleza com custo e benefício. No mercado é possível encontrar o forro de PVC nas cores mais diversas e imitando texturas como madeira. Demac, a sua mais nova opção em materiais de construção e acabamentos. Rua Coronel Oscar Yost, 1228, ao lado do Shopping Santa Cruz. Vem aí bastidores na tua festa. Eu, Paulo Moura, estarei percorrendo o Rio Grande do Sul e com certeza com uma cobertura completa na tua festa. Fotografia, filmagem, entrevista, aquele bate-papo descontraído nos bastidores. Quer saber como? Entre em contato com a nossa produção. A dica Sam Gallen de hoje é sobre o melanoma. O melanoma, a terceira neoplasia maligna da pele em incidência, é, por outro lado, a mais agressiva e pode, mesmo quando muito pequeno em tamanho, se disseminar e gerar metástase à distância. Assim, é muito importante estar atento mesmo a pequenas lesões que surgem na pele ou que sofrem modificações em seu aspecto. Instituto de Oncologia Sam Gallen, Núcleo Melanoma. Cuide de sua pele. Mais que cuidar de pacientes, cuidamos de vidas. Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires. Diretor técnico Marcelo Luiz Dotto. CRM 21297.
E Patrícia, como lidar então com esses pais? Eu acho que primeiramente os pais, eles precisam ter o conhecimento do que está acontecendo, porque muitas vezes né, a gente sempre pensa assim, os pais não querem fazer o mal para os seus filhos, acabam errando sem saber, né? Então quando eles tomam conhecimento, eles têm a chance de fazer diferente, porque muitas vezes vão repetindo o erro, vão agindo de uma outra forma, não querendo o mal, né, dos seus filhos, mas por não entender que existem outras possibilidades. Então eu acho assim que ter o conhecimento do que está acontecendo é o primeiro passo para a gente poder fazer uma mudança, né? Então assim, eu trabalho em clínica, então assim muitas vezes vem a criança como sintoma de uma dinâmica familiar, né? Então quando tu vai ver, não precisa tratar a criança e sim a família, todo o contexto que ela está envolvida, porque ela apenas é a manifestação do que está acontecendo. Então, eu acho que é isso que é importante, assim, é ter o conhecimento, procurar ajuda para olhar de uma outra forma a relação familiar e procurar outras possibilidades. Então, muitas vezes tem que fazer um tratamento com toda a família também incluído. Com certeza. É como eu te falei, assim, a criança, normalmente ela manifesta, é o sintoma da relação familiar, né? Dos pais, da maneira como os pais... Eu gosto de falar assim que é importante quando vem os pais com uma demanda de uma criança, entender qual é a concepção de infância que eles têm, para que a gente consiga entender assim, bom, como essa criança está dentro desse contexto familiar, né? Então, a partir disso, do que eles acreditam que é melhor, o que eles estão fazendo talvez sem perceber, né? Porque às vezes tu erra querendo acertar, né? Como eu te falei, assim, nenhum pai vai querer o mal do seu filho, mas às vezes estão fazendo por não tiveram a oportunidade ou a chance de olhar de uma forma diferente. E a maternidade, a paternidade é uma coisa que vai aprendendo no dia a dia, né? Com certeza. Não tem uma receita, como tu não mesmo falou, existe, né? Não existe Não, mais. essa realmente não tem. Mas eu acho que nos pais de antigamente, vamos dizer assim, é muito difícil essa questão do identificar, como a Patrícia estava colocando, saber que está se agindo assim, né? Identificar. Vou pegar minha mãe como exemplo. Minha mãe, por exemplo, jamais identificaria isso. Porque ela é bem aquela coisa assim, eu tô certa, é assim que funciona, tu tá errado, tu estudou, Inflexível. mas tu fica com os teus estudos, eu sei a minha vivência, a vida, sabe? Então se tornaria impossível. Eu acho que no caso dela É o ponto de vista dela e pronto. Mas bem eu difícil. sempre digo assim, quando a gente vem tratar, volto a contar, vem tratar uma criança, tu trata os pais. Sim. E consequentemente os pais dos pais, né? Então os avós. Então vem todo mundo junto, mesmo que inconsciente, vem junto para uma terapia. Então, assim, é o que eu falo para os pais, assim, ó, vocês têm oportunidade de fazer diferente, né? Talvez os pais de vocês não tiveram. Não tiveram nem recursos para tudo isso. Eu acho que hoje a gente tem condições de fazer diferente, né? Com certeza. Então, é como tu falaste, assim, a tua mãe não pensa nessa possibilidade porque ela foi, enfim, criada de uma forma diferente em outras situações. Olha, é o meu jeito, é assim que eu criei meus filhos e ponto, é o que, né? É a maneira que deu para fazer e eu fiz da melhor forma e eu não tiro o mérito de quem, né? Sim. Criou seus filhos, enfim. Mas assim, eu acho que hoje a gente tem chance de fazer diferente, né? De repensar. É uma geração de pais que muitas vezes suprem todas as ausências, né? Não só a ausência física, mas todas querem suprir as ausências dos filhos. Então, quando a gente começa a ter um novo olhar para essa família, é onde que tem a chance De fazer diferente. de fazer diferente. E uma das questões que a gente fala assim, vocês hoje, quantos brinquedos vocês tinham na sua infância e quantos filhos de vocês têm, né? Que condições que vocês tinham de ir na escola que os filhos de vocês têm? Ai, meus filhos têm muito mais, mas por que muito mais, né? Talvez não é o suficiente, que vocês não teriam o suficiente ou vocês precisam suprir essa necessidade. Então, eu acho assim que hoje falta um pouco de afeto mesmo. E afeto só se cria
no dia a dia, né? No olhar. Eu acho que as crianças, às vezes, eles manifestam, eu trabalho também em escolas, as crianças estão sempre pedindo esse limite, essas que não têm esse olhar. Elas estão pedindo um olhar, elas estão pedindo o limite. Isso é o que me chama a atenção, assim, de alguma forma ou de outra, tu vê, bom, o que está acontecendo na família, que se manifesta na escola, muitas vezes, porque é a primeira relação que eles têm com o grupo, né? O que está acontecendo lá? Por que eles estão pedindo esse limite? E dá pra ver perfeitamente, então. No teu caso, que é psicóloga, percebe perfeitamente que a criança tem problemas em casa. Eu acho assim que cada caso, né, é um caso, cada caso é um caso, mas assim, muitas vezes a vivência familiar interfere, né, no emocional da criança, como não interferir, né? Não tem como não, né? Não tem como não interferir. No teu caso, Tatiane, como tu lidou então com a tua mãe nesses anos todos? Como é que tu fazia? Olha, Monique, foi necessário muitos anos de terapia. Eu comecei a fazer terapia muito nova, até pelo trauma. Meu pai faleceu de uma forma muito trágica. Então, nós começamos uma terapia familiar. Eu me lembro, de quando eu me lembro pra frente, eu tinha uns 8 anos de idade, mais ou menos, quando começou essas terapias todas. Mas era uma coisa focada em mim e no meu irmão. A minha mãe não participava. Bem isso que a Patrícia está colocando. E talvez por ser focado mais na questão por ela achar essa coisa é por isso, vai fazer terapia por isso, do futuro, vamos dizer, o provável trauma da perda do pai, vai fazer a terapia, que é o meu irmão menor. E à medida que eu fui crescendo, que eu fui tendo meus gostos, as minhas atitudes, tendo as minhas vontades, desenvolvendo aquilo que eu queria para minha vida, não batia com o que a minha mãe queria para mim, né? Minha mãe é bem aquela coisa de ela traçou um caminho que ela queria que eu seguisse e eu segui por um caminho diferente. E ali começou a desandar a maionese, assim, vamos dizer, né? Foi ali que começou a ficar bem mais difícil do que eu achei que ficaria. Até porque nessa fase, isso eu já tinha uns 17 para 18 anos, a gente começou a ter desentendimentos que fizeram com que a gente ficasse sem se falar até um tempo. Até para não acontecer coisa pior, para a gente não partir para uma agressão verbal, inclusive. A gente optou por isso um tempo. Hoje está bem mais tranquilo, graças a Deus, muita coisa aconteceu. Mas foi bem difícil mesmo. E agora eu tô comentando sobre hoje. Bom, tu tem teu filho, tem a tua família. Vocês ainda têm algum atrito sobre essa questão? Ou é mais tranquilo a tua convivência com ela? Hoje é bem mais pelos traumas que vieram, né? Perdas, né? Eu perdi uma filha, essa minha filha era a primeira neta, então a minha mãe não se refez da perda dessa neta, sabe? É como se o mundo parasse para ela naquele momento e ela não conseguiu, nem com terapia, porque isso fez com que ela procurasse uma terapia, uma ajuda nessa parte de saúde mental, né, especificamente. Mas tá bem difícil dela se refazer disso. E acredito que isso tenha, vamos dizer, aflorado a questão do afeto que a Patrícia estava colocando, sabe? De demonstrar um pouco mais, de abrir, a gente conversar um pouco mais. Conseguimos até resgatar coisas lá de trás, sabe? Mas em função dessa perda. Então, às vezes isso é necessário, né? Acaba acontecendo coisas desse nível para conseguir consertar coisas que ficaram lá atrás. Não que o passado acho que não conserta, o presente nem, né? Enfim, eu acho que uma coisa não interfere na outra, mas indiretamente eu acho que está tudo sempre ligado, né? Exatamente. Mas hoje está bem mais tranquilo, graças a Deus. Como vocês comentaram antes, esse termo não existia antigamente, né? Ele passou de um tempo para cá, mas também nós temos exemplos disso nas novelas, né? Também até a última novela que está passando agora tem uma mãe que ela é considerada mãe tóxica, até 2 por sinal. Tu acredita, Patrícia, que isso seja bom para as pessoas enxergarem cada vez mais? Que ter isso na novela, ter um exemplo que aparece na televisão, isso fortalece até para procurar psicólogo, para saber o que está acontecendo dentro de casa? Eu, sinceramente, não tenho conhecimento desses casos da novela, não costumo assistir, mas eu acredito que a mídia, né, as novelas, elas trazem assuntos onde que as pessoas possam debater sobre isso. E eu acho que nesse sentido é importante, né? O que é
para poder ouvir opiniões, até para a pessoa talvez em algum momento se perceber dessa forma, né? Para que veja as consequências disso, né? Eu acho que, claro que às vezes em filmes, novelas, eles vão aos extremos das consequências disso tudo, mas eu acho que é válido, né? É válido na medida que a pessoa consegue se observar ou que consegue debater. Quando é falado sobre isso, o que não é falado, dificilmente a gente vai conseguir, né, mudar. Mas assim, o que é falado tem a possibilidade de fazer diferente, até de, como te falei, de se perceber numa relação assim. Até porque quanto mais comentado for, mais as pessoas têm conhecimento, né? Eu acho que a mídia, ela, né, humildemente, dando a minha opinião, eu acho que a mídia, ela desmascara muito. Porque ela mostra aquilo que acontece, de repente, nas casas, vamos dizer, na casa de qualquer um de nós, vamos dizer assim. E as pessoas têm vergonha de demonstrar, né? Como a Patrícia disse, que não é dito, de dizer que são daquela forma. E aí vem aquilo na novela e algumas pessoas se identificam, comentam, debatem, Sim. como a Patrícia comentou. Outras pessoas, por a novela colocar uma coisa, às vezes, muito agressiva, não, mas eu não sou assim, já. Aí acaba até gerando um atrito Sim. maior, umas enquetes, umas coisas loucas, assim. Mas eu acho válido, sim, eu acho super válido mostrar esse lado, principalmente na questão da maternidade. Eu te confesso que eu também não acompanho muito, mas pelo pouco que eu vi, eu achei bem real. As poucas cenas que eu assisti, eu achei bem real. Até conheço alguns casos. Isso que eu ia perguntar. Tu conhece alguns casos também? Conheço alguns casos, bem parecido. Não vou dizer igual, mas bem parecido com aquele da novela. Que é de simples percepção de quem está perto da família, consegue perceber também? Gerou um atrito bem grande lá, porque eu me dou até hoje com eles. Que é o exemplo que eu estava comentando aqui com a Patrícia. Porque a pessoa não admite ser daquela forma. Que aí a família começou, mas olha ali, tu é assim. A família reconhece. Exatamente, a família reconhece. A pessoa não se vê naquilo. Mas a família me enxerga, olha ali, é tu tá vendo? É tu escrito. E acabou dando uma repercussão até um de balcão, enfim. Mas tem muito. Construtora Solid tem a solução para a sua obra. construtorasolid.com.br. Contato pelo 51 98139 7282. Olá, sou Paulo Moura, repórter fotográfico, coordenador das etapas do Miss Rio Grande do Sul, Mini Miss Universo versão Disney e rainha da Expo Inter. E vem aí uma nova emoção. E o foco é você. Vamos estar com a nossa equipe completa na sua cidade. Você será a nossa celebridade. Vamos te entrevistar, vamos te fotografar e muito mais. Fique ligado. Sabe como? Eu sou Maria Laura, repórter Mini Programa, blogueira, modelo e Mini Miss Brasil Beleza Facial. Vou estar acompanhando o Paulo Moura na sua foto e quando terminar vou te entrevistar e vai para o meu quadro do programa, Trocando Ideias com Maria Laura.
Vem aí Bastidores na Tua Festa. Eu, Paulo Moura, estarei percorrendo o Rio Grande do Sul e com certeza com uma cobertura completa na tua festa. Fotografia, filmagem, entrevista, aquele bate-papo descontraído nos bastidores. Quer saber como? Entre em contato com a nossa produção. E no teu caso, Patrícia, nos teus atendimentos, também te deparam muito com isso? Eu acredito que sim, é como eu te falei, né? Eu acho assim que a mídia vai aos extremos, né? Mas assim, eu acho que existem sim, eu acho que existem mães tóxicas. Eu não sei, vou repetir, eu não sei do que se trata na novela, mas eu acredito que existam mães invasivas, mães que acabam fazendo com que os filhos vivam em torno delas. Então, dos seus desejos, das suas opiniões. Isso eu acho que é uma patologia, né? Uhum. E como a gente comentou até no comecinho da entrevista, nessa questão de justificar os erros do passado, né? Uhum. Há muitas pessoas que justificam o que aconteceu no passado, né? Pra ser como elas são no presente. Isso é uma coisa muito tóxica também. Como eu tinha te falado antes, assim, quando vem hoje uma criança, vem toda a história dela, que vem os pais, vem os avós, a maneira como os pais... Então, assim, ó, justificar, bom, os meus pais me criaram desse jeito e por esse motivo eu sou assim, existe essa justificativa bastante. Mas, assim, ó, é como eu estava falando antes, assim, a gente tem a possibilidade, hoje, né, nós temos possibilidade de fazer diferente. Então, assim, ó, acabar com esse ciclo, né, de que, bom, repetindo os erros, não funcionou, deu certo, tá tudo bem, aí é ok. Mas assim, ó, se realmente existe um sintoma, existe algo dentro da família que não está legal, por que nós vamos repetir o que os pais, né, acabaram, o que os avós, enfim, acabaram fazendo que não foi certo, ou que não foi da melhor forma, né? Mas eu sempre digo assim que às vezes as crianças só conseguem, e os adultos, eles conseguem dar o que eles recebem, né? Então isso é muito importante. Quem não recebeu, como a Tatiane estava falando, né? Quem não recebeu o afeto, dificilmente vai conseguir ser uma pessoa afetuosa, ou às vezes é extremamente afetuosa, né? Então assim, pelo que lhe faltou. Mas há pessoas que não sabem demonstrar carinho, por quê? Foram criadas de uma outra forma. Então, difícil uma pessoa que não teve afeto na infância vai repercutir em algum momento da sua vida, principalmente na maternidade e na paternidade dela, né? Quando tem até um livro que é A Maternidade, o Encontro com a Própria Sombra, né? Onde que a gente vê nos filhos a nossa história, né? Eu acho que isso é bem importante, assim. Quando tu te depara quando tu tem um filho e tu nasceu uma mãe, nasceu um pai, nasceu uma nova família, e como tu vai lidar com isso tudo? Então tu tá lidando com a tua história, tu não é mais sua filha, tu te torna mãe, né? Isso é uma troca de papéis bem significativa. E acaba se refletindo, né, tudo isso com também. Com certeza, a sua sombra, a sua história vai interferir na criação dos seus filhos. Isso que é o mais interessante, né? Poder estar reparando o que aconteceu consigo para não repetir, tentar fazer de uma forma diferente, né? Mas, Patrícia, qual que é a dica, então, que tu daria para quem está nos assistindo e acabou que se identificou com tudo que a gente falou até agora? O que tu diria para essa pessoa? Bom, eu acho, assim, que educação é uma coisa que a gente vai aprendendo no dia a dia, né? Principalmente dos filhos. É no cuidado, né? É na presença, é no diálogo, no respeito. Isso tu vai fazendo com que as relações cresçam,
né? Onde que tu permite que teu filho cresça emocionalmente, onde tu frustra, os seus filhos sejam frustrados hoje, tenham limites, tu saiba dizer um não, tu saiba acompanhar o desenvolvimento deles de uma forma positiva, saudável, né? Como a gente estava conversando antes. Eu acho que isso tudo é o cuidado que tu tem com o filho. E se realmente já acontece uma patologia, ou se acontece alguns conflitos, ou se manifesta um sintoma dentro da família, é a chance de ter uma nova possibilidade, de ter o entendimento disso, de procurar ajuda, de fazer com que a família se reestruture de uma forma diferente. Eu acho que procurar ajuda é muito importante, reconhecer, né? Porque muitas pessoas não reconhecem. E quando a gente não tem a chance bom, reconheci o que está acontecendo, eu quero mudar, eu quero fazer diferente. Esse é o ponto de partida. Porque se tu não reconhece, tu não tem como mudar, não tem como fazer diferente. É uma das coisas assim, que eu trabalho em clínica, é essa possibilidade. Assim, se está conseguindo olhar essa relação, tu queres mudar, então tem como ajudar. Agora, se a pessoa tem uma viseira, bom, esse é o meu ponto de vista, eu sou inflexível, eu sou dona da verdade, dificilmente vai conseguir fazer diferente, né? Então, o primeiro passo, reconhecer os próprios problemas, né, para estar tentando mudar. E procurar, né, ajuda para fazer de uma forma diferente, uma educação saudável, né? Bom, meninas, eu quero agradecer a presença de vocês duas aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Tu, Tatiane, citando teus agradeço exemplos, né? Que isso é tão importante. Patrícia, falando então dessa parte da psicologia que é tão importante a gente saber. Muito obrigada pela oportunidade de falar sobre esse assunto tão importante, né? Verdade. E também, né, quero agradecer a presença do pequeno Antônio, que algumas vezes apareceu no vídeo, que é o filho da nossa entrevistada Tatiane, que a gente até comentou sobre ele algumas vezes, né? Antônio, obrigado por estar aqui conosco no Expressão Livre. E esse foi o nosso programa dessa semana. Voltamos com o próximo tema na semana que vem.